Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de São João, capítulo 2, versículo 13 a 22. Evangelho de São João, capítulo 2, versículo 13 a 22. São João. Você nunca viu na Bíblia? Isso. Eu vou te mostrar. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de porcos, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, e derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram os seus discípulos que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram depois os judeus: que sinal nos mostra para fazeres estas coisas? Jesus respondeu: destruí esse santuário em 3 dias, o reconstruirei. Replicaram os judeus: 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram os seus discípulos que ele lhe dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Não precisa abrir a palavra não, mas eu quero ler esse texto que Jesus ele começa purificando o templo do seu ministério perto da Páscoa. E ele termina o seu ministério purificando o templo perto também da Páscoa. Isso está em Mateus 21, versículo 9 em diante. Mateus 21, versículo 9 em diante. Diz assim: as multidões, tanto as que precediam como também as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos que ali vendiam e compravam, também derrubou a mesa dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam as pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em um covil de salteadores. Essa palavra vai mostrar que Jesus ele começou o seu ministério, ele terminou o seu ministério purificando o templo dos judeus. E a palavra do Senhor fala que foi a única menção de Jesus agindo de uma forma mais forte, mais contundente. A palavra do Senhor fala que ele fez um azorrague, ele fez um chicote e entrou no templo, expulsando todo mundo do templo, expulsando aqueles que negociavam o sacrifício, a pomba, o novilho, o cordeiro. Expulsou não só os negociantes, mas mandou todos os animaizinhos embora. E ele fez isso purificando o templo, porque ele falou: a minha casa, a casa de meu pai, será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês transformaram ela em um covil de salteadores, em uma casa de ladrões. Nós vemos que a palavra do Senhor fala que esse templo ele tinha uma conotação também espiritual, que Jesus ele chegou e falou assim: ó, vocês estão preocupados com o templo, preocupados com o que eu estou fazendo, vocês vão destruir esse templo e eu vou reconstruí-lo em 3 dias. E isso ele estava fazendo menção não ao templo, mas ao templo do seu corpo, falando do seu corpo. E quando nós vemos que Jesus estava purificando o templo, e era a purificação do templo, nós entendemos que o templo, aqui ele falando, era o seu corpo, mas também o corpo de Jesus é uma alusão a quem? A igreja do Senhor. Efésios capítulo 1, versículo 22 fala assim: que Jesus sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e ele deu tudo para a igreja, que é o seu corpo. A igreja que é o seu corpo. 1 Coríntios 12, 27 fala assim: nós somos o
corpo de Cristo e os seus membros individualmente. Então, quando fala que Jesus estava purificando aqui o templo, o seu corpo, ele não estava purificando a si mesmo. Ele estava falando da purificação do seu corpo, da sua igreja, do seu povo, daqueles que iam estar aliançados com ele. E eu quero falar para você que Deus, ele tem um compromisso em purificar a sua igreja. Deus tem uma intenção profunda em trazer uma transformação ao seu povo e à sua igreja. Deus quer tirar as manchas morais, Deus quer mudar os nossos hábitos, Deus quer nos fazer referenciais para esse mundo, Deus quer mudar aquilo que ainda é motivo de vergonha, Deus quer arrancar o domínio do pecado, porque nós não estamos mais só debaixo da lei, nós estamos debaixo de uma graça maravilhosa, de um evangelho maravilhoso, de um perdão maravilhoso, do Espírito da graça que veio habitar em mim e em você, para que possamos ser livres das cadeias do diabo, que é o pecado. Amém, queridos? Então nós vemos que Deus tem uma intenção de purificar a sua igreja. Não adianta nós estarmos congregando, participando, querendo as bênçãos de Deus, porque Deus, ele quer a gente. Ele quer a gente a cada dia mais parecido com o Filho Jesus Cristo. Ele tem uma intenção, ele fala aqui, é um selo dele. Quando fala do selo, a tradução do selo é um fogo que queimava dentro dele. Um fogo que ardeu dentro dele. E esse selo também tinha uma explicação de ciúmes, uma atitude ciumenta de Deus. Que esse selo queimou, e esse selo o consumiu. Esse selo o devorou, também é um símbolo do fogo. Nós vemos que tem um fogo que arde no coração de Deus, em transformar a minha vida e a tua vida. Deus não quer você do jeito que você está, só. Deus te ama do jeito que você está, mas Deus quer te transformar de glória em glória. Deus quer fazer você parecido com Ele, porque Ele é o Pai dos filhos, e os filhos têm um referencial, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, queridos? O Santo de Israel quer transformar a minha vida, a tua vida. O interessante é que fala que Jesus, ele, antes da festa da Páscoa, ele foi purificar o templo, e no final, também próximo à festa da Páscoa, ele foi purificar o templo. E nós vemos que a purificação tinha um sentido aqui também nos sacrifícios. Nós vemos que ele ficou enfurecido porque eles estavam vendendo os animais para o sacrifício. Aconteceu uma mudança aqui em Israel nesse tempo. A cultura do sacrifício tinha mudado. A mentalidade de como sacrificar tinha mudado. A forma de realizar o sacrifício tinha mudado. Aqui as pessoas, elas vinham de longe, porque 3 vezes por ano, no mínimo, o judeu tinha que estar em Jerusalém. As 3 festas principais. A primeira festa era a festa da Páscoa, os pães asmos, 8 dias. Depois era a festa do Pentecoste, que era a festa das semanas. E a última festa era a festa das cabanas, ou a festa dos tabernáculos. Então, no mínimo, dessas 3 festas, todo judeu tinha que vir das suas cidades para Jerusalém, para fazer o sacrifício no templo. Mas a cultura que Deus estabeleceu com o sacrifício, ela estabeleceu um relacionamento do homem com Deus através do sacrifício. Antes da cruz de Cristo, o homem revelava o relacionamento dele com Deus através dos sacrifícios. E tinha um processo, tinha um significado espiritual. Por exemplo, no sacrifício da Páscoa, essa palavra, eu quero ler alguns textos rapidamente, não precisa abrir. Êxodo 12, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Versículo 5: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro, um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. Todo ajuntamento da congregação de Israel o embolará no crepúsculo da tarde. Na festa da Páscoa, as pessoas tinham que trazer, no mínimo, para cada família um cordeiro macho sem defeito. Eles traziam das suas casas, onde eles moravam,
eles eram pastores e eles preparavam o seu próprio sacrifício, fazia toda a peregrinação até Israel, e chegava até Jerusalém, e chegava no templo, e fazia o seu sacrifício ao Senhor. O interessante é que lá em Jerusalém eles tinham que se hospedar, e o animal tinha que ser guardado com a família, do dia 10 até o dia 14 do primeiro mês. 4 dias o animalzinho tinha que ficar com a família. Aquele animal, ele era selecionado quando nascia. Tinha que ser da primícia do rebanho, os primeiros filhotes que nasciam, os mais fortes, os mais saudáveis. Então quando o homem olhava para o animalzinho e via que era as cabras mais fortes, as ovelhas mais fortes, ele sabia que ali ia ser os filhos para o sacrifício, os filhotes para o sacrifício. E aquele filhote era classificado, era preparado, era cuidado, porque tinha que ser um ano cuidado, um ano sendo cuidado aquele animalzinho, para ser trazido até Jerusalém, e ali ser oferecido ao Senhor. Diz a palavra que Deus só aceitava o melhor. Tanto que a palavra do Senhor fala lá em Êxodo 22, não precisa abrir, versículo 29 e 30, fala que não tardarás em trazer os teus sacrifícios ao Senhor, tem que ser prioridade, e trará do melhor do seu gado, do melhor das suas ovelhas, o trará para o Senhor. Então, interessante, tinha que ser o melhor. E ele sabia que o sacrifício era algo que se identificava com o ofertante. Levítico, quando fala também da lei dos sacrifícios, das leis aqui, Levítico 1, versículo 2. Vai falar que o homem tinha que se identificar com o sacrifício. O sacrifício, na verdade, era o substituto do homem. Diz assim: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando algum de vós trouxer a sua oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se a oferta for macho de gado, trará macho sem defeito. A porta da tenda da congregação trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que ele seja aceito a favor dele para a sua expiação. O interessante é que o homem tinha que trazer o animalzinho, e aquele animalzinho era para o homem ser aceito. Aquele animalzinho era o substituto, ia ser trocado pelo homem. Então o homem sabia que aquele animal ia ser queimado no lugar do homem, ia ser oferecido a Deus no lugar do homem, ia ser um outro no lugar do homem. Aquele animal representava aquilo que o homem estava querendo oferecer para Deus e estava oferecendo para Deus. Quando a pessoa classificava o animal quando ele nascia, ela estava demonstrando o amor que ele tinha a Deus, o relacionamento que ele tinha a Deus. Quando ele engordava aquele animalzinho e cuidava dele, porque tinha que ser um ano, sem defeito, o melhor, a primícia, o primogênito. Nós vemos que aquele homem estava olhando para aquele animal e adorando a Deus com aquele animal. Quando aquele animal era trazido na jornada, porque a jornada era longa, da casa onde a pessoa morava até Jerusalém, aquilo fazia parte de um ritual de adoração. O homem estava com a consciência divina o tempo todo, cuidando do sacrifício o tempo todo. O sacrifício era o seu relacionamento com Deus e era a sua adoração a Deus. E o homem estava o tempo todo cuidando da sua adoração, cuidando em oferecer o melhor para Deus, cuidando em preparar o seu coração para Deus. Em todo o tempo, o que estava sendo visto não era os animais que ele tinha selecionado, mas era o coração do adorador, o coração daquele que estava buscando tocar o coração de Deus, ser aceito a Deus, porque pelo animal, pela oferta dele, o homem seria aceito diante do Senhor. As orações do homem seriam respondidas. O homem se aproximaria de Deus por causa do sacrifício. O homem teria uma intimidade com Deus de acordo com o seu sacrifício. Nós vemos que, quando fala Abel e Caim, nós conhecemos a história, fala que Deus aceitou Abel e a sua oferta. Gênesis 4:4.
Por quê? Porque Abel trouxe das primícias do seu rebanho e o melhor da gordura que ele tinha e ofereceu para o Senhor. Diz a palavra que Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Interessante que não fala que Deus se agradou da oferta primeiro, mas de Abel, porque a oferta demonstrava a ofertante. E nós vemos que ali fala que Abel tocou o coração de Deus porque ele deu o melhor. Colocou como prioridade o primogênito, as primícias do seu rebanho, o melhor da gordura, o mais bonito, o mais forte. Ofereceu o melhor para Deus. E eu quero falar que dentro desse significado mostrava que a cultura do sacrifício mostrava o relacionamento que todo judeu tinha que ter com Deus. Mas nós vemos que isso foi quebrado, porque mudou-se a cultura do sacrifício. Agora, para ter mais praticidade, o homem não precisava trazer o animalzinho. O homem vinha na sua peregrinação, chegava lá em Jerusalém, o sacerdote e os comerciantes do templo pegavam e traziam os animais, o homem comprava o animal e sacrificava ali no átrio do templo. Nós vemos que mudou a cultura. O homem não tinha mais todo aquele sacrifício de preparar o seu animal. Mas agora o homem chegava naquela praticidade, só trazia o dinheiro. E era trazendo o sacrifício, e o sacerdote já fazia o sacrifício. E Deus olhou para isso, através de Jesus, e viu que isso estava trazendo uma contaminação no templo. Por quê? Porque essa praticidade fazia com que o homem não tivesse uma consciência constante diante de Deus, não tivesse um relacionamento constante diante de Deus. O homem ia fazer a sua adoração aonde? Só no templo. Ia apresentar o seu sacrifício só onde? Só no templo. Ia se identificar com o sacrifício só onde? Só no templo. O homem não tinha a identificação desde a sua casa, desde o nascimento do animal. O animal tinha que ser de um ano. E a cada ano, 3 festas religiosas tinha. Então o homem ficava o ano todo cuidando da sua adoração, do seu sacrifício, mostrando o seu coração para Deus. E agora os sacerdotes falam assim: vamos fazer algo melhor. Ninguém precisa trazer sacrifício. Isso dá muito trabalho. Venha até o templo que nós vamos trazer a oferta para vocês. E vocês vão trazer só o dinheiro e vão fazer aqui um sacrifício rápido, superficial. O relacionamento não precisa ser algo mais de um ano. O relacionamento pode ser só nos 8 dias da festa dentro do templo de Jerusalém. Eu quero falar para você uma coisa. Quando o relacionamento do povo de Deus é raso, sabe o que manifesta em nós? Pecado. Que nós somos pecadores. Quando nós não temos intimidade com Deus, nós produzimos pecado. Quando nós não andamos apaixonados por Deus, nós produzimos pecados, porque essa é a nossa natureza, não conseguimos fazer diferente. O filho pródigo, quando ele se afastou da casa do pai, ele sabia a cultura do pai, a mentalidade do pai, mas ele foi pastorear porcos, cuidar de porcos. Ele gastou tudo que tinha com meretrizes e prostitutas, sabendo que isso não era a vontade do pai. Ele, quando pediu a herança e foi para a terra longínqua, ele não queria desperdiçar tudo. Ninguém quer queimar dinheiro, ninguém quer queimar a herança. Mas aquele homem, aquele filho, quando ele quis ir para longe do pai, ele queimou tudo que tinha. Ele achava que poderia ser filho longe do pai. Mas eu posso ser filho longe do meu pai natural. Mas eu não consigo viver a identidade de filho longe do meu pai espiritual. Só perto do coração do meu pai eu consigo viver a identidade de filho. Aquele filho tinha uma vontade de reproduzir a casa do pai longe do pai. Mas você, eu, nós não conseguimos doar capacidade em nós, em sermos santos, em sermos pessoas que agradam a Deus longe de Deus. A nossa força está no nosso relacionamento, porque tudo é pela graça do Senhor. E essa graça ela vem sobre mim quando eu estou prostrado diante dele, quando eu estou em comunhão com ele, quando eu aplico disciplinas espirituais na minha vida, quando eu me rendo em busca da sua palavra,
Eu me coloco debaixo dessa graça. Debaixo dessa graça, essa graça me transforma. Essa graça me faz viver coisas que eu não consigo viver humanamente falando. Amém, gente? Então Jesus, ele se enfureceu, porque aquela mudança de cultura do sacrifício estava tirando o relacionamento do povo de Deus. Estava enfraquecendo o relacionamento do povo de Deus. Aquela mudança de cultura do sacrifício estava fazendo o povo ser um povo religioso, frio, mecânico, vazios, onde eles só pensavam em Deus naquele momento. E eu falo que hoje, muitas vezes, nós estamos vivendo uma cultura mudada, porque a nossa cultura, a cultura bíblica, a maneira de pensar, de viver, biblicamente falando, é que todos nós somos sacerdotes do Deus vivo. Todos nós somos pessoas que fomos chamados para sermos cheios do Espírito Santo. Todos nós somos pessoas que fomos chamados para andarmos em intimidade com Deus. Mas hoje também a mentalidade é: vem na igreja, leia a Bíblia na igreja, aprenda só a Bíblia na igreja, só cante na igreja. Vem para o culto que a corrente dos 70 homens de Deus vai orar por você. Traga o teu pedido, que os pastores vão subir o Monte Sinai, para que Deus responda a tua causa. Quer dizer, vem na igreja, faz um sacrifício só na igreja, traga só a sua oferta, o seu dízimo e congregue. E os pastores vão fazer para você o que você precisava fazer. Nós vemos que essa tipificação do sacrifício sendo vendido na porta do templo são coisas que são realidades que muitas vezes, não a comunidade, mas outras igrejas vivem. Onde as pessoas não são desafiadas a ter uma vida com Deus profunda e esperam que um homem de Deus, uma mulher de Deus, os líderes da igreja façam o que Deus os chamou para fazer. Eu quero falar, queridos, que essa cultura é que traz uma igreja fria, uma igreja religiosa. Porque qual o papel da liderança? Qual é o papel sacerdotal, dos sacerdotes que estão, servem no altar? É equipar a igreja, é trazer ferramentas para a igreja, é empoderar a igreja. Mas quem faz a obra do Senhor é a igreja. Quem evangeliza é a igreja. Quem expulsa os demônios é a igreja. Quem faz visita é a igreja. Quem ganha os perdidos é a igreja. Hoje nós vemos, sabe, que tudo se transfere. Quando nós olhamos Efésios 4, versículo 11, fala da liderança da igreja. Fala que Jesus levantou uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Para quê? Para aperfeiçoar os santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, a liderança serve para aperfeiçoar os santos, para os santos fazerem a obra do ministério. Quando fala dos apóstolos, Atos 6,4, os apóstolos falaram assim, nós, a liderança, vamos nos consagrar só para oração e para a palavra de Deus. Quem fazia visita? A igreja. Quem ganhava almas? A igreja. Quem expulsava demônio? A igreja. Quem falava de Jesus? A igreja. Mas hoje se transfere tudo. Hoje nós vemos que na igreja, glória a Deus que não tem muitos demônios manifestando, mas quando manifesta um demônio, ou quando tem algum manifesto, daí a gente fala assim, tem que ir lá, um pastor, uma pastora, uma irmã, fulano de tal. Porque nem todos os pastores expulsam demônio. Queridos, todos santos. A palavra fala, esses sinais seguirão todos os que acreditam em Jesus. Em meu nome expulsarão os demônios. A primeira coisa que vai falar. Mas não, quem expulsa demônio tem que ter um ministério de expulsar demônio. Não existe isso na Bíblia. Quem cura enfermo tem que ter um ministério de curar os enfermos. Não tem isso na Bíblia. Toda a igreja foi chamada para curar os enfermos. Toda a igreja foi chamada para viver uma vida de intimidade com Deus. Você tem que preparar o teu sacrifício desde a tua casa.
Desde quando você acorda até a hora que você dorme, você é um adorador. Assim como o judeu tinha que se misturar com a sua adoração, nós temos que viver essa vida de adoração. Aqui não é aqui na igreja um lugar só de você ouvir a palavra, você precisa ler a palavra, comer a palavra. Aqui é um lugar de você ser equipado, empoderado, fortalecido, para você ser um gigante, ser uma igreja ativa, atuante, operante, triunfante, poderosa e vencedora. Nós fomos chamados para isso, ser uma igreja poderosa. Mas ficamos apenas debaixo da sombra de pessoas. E por isso que essa cultura traz uma igreja fraca. E essa cultura traz uma igreja que vive uma vida mecânica, religiosa. Uma cultura de praticidade, como foi na época de Jesus. Mas ao mesmo tempo uma cultura onde o pecado aflora. Porque onde não há relacionamento, o pecado aflora. E Deus, nessa noite, Ele quer que você entenda que você foi chamado para ser uma bomba na mão de Deus. Você foi chamado para ser levantado como um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Deus quer se revelar para você. Deus quer queimar a sua vida. Nós estamos aqui para liberar a unção sobre você. Mas você que vai carregar essa unção. Nós estamos aqui para desafiar você, para mostrar o caminho. Mas quem trilha o caminho é você. Você tem autoridade, as suas mãos foram ungidas. Você é o homem e a mulher que Deus escolheu para representá-lo nessa terra. Você é a boca de Deus. Você é alguém que vai encontrar o coração de Deus e vai revelar o coração de Deus para os homens. Você que vai mostrar quem é Jesus para o teu amigo, para a tua amiga, teu companheiro de trabalho. É você que vai interceder pela sua família, pela sua casa. Nós oramos, o Ministério de Intercessão ora. Mas quem é o principal convocado para essa missão? É você. Uma só luz ilumina uma casa toda. Uma só luz ilumina uma casa toda. Se tiver um homem de Deus queimando, um homem de Deus, uma mulher de Deus com fogo, toda a casa vai ser alcançada, toda a casa vai ser iluminada. A palavra do Senhor fala, Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Um só que acredita de verdade naquilo que a Bíblia diz, toda a família se converte.